coração de Jesus tenho tudo o que eu quero. Começa agora pela Rádio São Gonçalo. No coração de Jesus. Momento do Coração de Jesus. É a oração e a catequese no seu rádio. Abrigo perfeito. Apresentação: O verdadeiro amigo. Theo Rodrigues. Senhor, no início desse dia venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compassivo, manso e prudente, ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vê, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos de toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sinta a tua presença. Senhor, reveste-me de tua beleza, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 9 de novembro. Bom dia! Que alegria estar mais uma vez entrando na sua casa através das ondas sonoras desta emissora, a Rádio São Gonçalo AM 1410. E melhor ainda é saber que serão 60 minutos ininterruptos, sem comercial. Bom dia, Anne, bom dia, Sandro. É muito bom estar no ar mais uma vez. E nós vamos começar o nosso programa, como sempre, fazendo a nosso oferecimento do dia. Deus nosso Pai, eu te ofereço todo dia de hoje minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja meu guia e meu amparo neste dia, nesta semana, neste mês que começou ontem, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, para este mês de novembro. E são duas as intenções. Primeira, a intenção geral, que diz assim: para que os sacerdotes que experimentam dificuldades sejam confortados em seu sofrimento, amparados em suas dúvidas e confirmados em sua fidelidade. E a intenção missionária, para que as igrejas da América Latina, como fruto da missão continental, enviem missionários às outras igrejas. Amém. E ainda neste clima de entrega, de louvor, de ação de graças, vamos rezar o salmo de amanhã, o salmo do dia 10, que é o salmo 16, que tem como refrão a seguinte estrofe: ao despertar, me saciará a vossa presença, e verei a vossa face. Ao despertar, me saciará a vossa presença, e verei a vossa face. Ó Senhor, ouve a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor, inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Ao despertar, me saciará a vossa presença, e verei a vossa face. Os meus passos eu firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis.
inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Ao despertar, me saciará a vossa presença e verei a vossa face. Protegei-me qual dos olhos da pupila e guardai-me à proteção de vossas asas. Mas eu verei, justificado, a vossa face e ao despertar me saciará a vossa presença. Ao despertar me saciará a vossa presença e verei a vossa face. Quero falar desse refrão maravilhoso. Aqui está um convite para que ao nos levantarmos pela manhã, a gente já levante em sintonia com o Senhor Jesus. Já com o nosso pensamento, os nossos olhos fixos ligados no Senhor Jesus. É um convite à oração pessoal ao levantarmos, ao abrirmos os olhos, glorificarmos a Deus pelo dia que se inicia, agradecer pela noite que vivemos. E quantas vezes, pelo menos no meu coração acontece assim, eu não sei se com você acontece isso, mas quando a gente acorda de manhã, a gente já acorda com uma canção no coração. Quantas vezes eu acordo de manhã e já acordo com o refrão de uma música de adoração, de louvor, e aí eu fico com aquela música na minha alma até eu levantar, me preparar, até eu ir para a minha oração pessoal, aquela música já prepara o ambiente. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso, Anny? É a nossa alma. Verdade. A nossa alma não dorme. Então ela passa a noite ali louvando ao Senhor e quando amanhece, ela já amanhece cantando e nos levando a este clima de oração. Por isso esse refrão, ao despertar, me saciará a vossa presença e eu verei a vossa face. Então quando você diz, me saciará a vossa presença, então a gente precisa já acordar com esta vontade. Ao despertar, Senhor, me saciará a vossa presença e eu verei, eu creio nisso. Quando nós entramos em oração, quando nós esquecemos tudo lá fora e passamos o primeiro passo a dar o bom dia ao Espírito Santo, um bom dia à Virgem Santíssima, a gente já entra nesta oração na qual a Theo já citou, e aonde a gente já começa a querer ver a face de Jesus. E é vendo esta face que você já começa a louvando, agradecendo por esse Deus ser tão bom, por esse Deus ser tão maravilhoso, que já começamos o dia tendo a presença dele e podendo ver a sua face. E o ver a face do Senhor é uma questão de você desejar e você ter fé. Isso. Não é? Isso. Precisamos de uma imaginação santificada, curada, sarada, exatamente para que a nossa imaginação nos coloque na presença do Senhor. Ao chegar aqui para gravar esse primeiro programa de hoje, eu cheguei com muita enxaqueca. Estou com enxaqueca aqui, falando com vocês e com enxaqueca. E lá na antessala do estúdio, enquanto aguardava Sandro chegar, eu falava isso para Jesus. Eu dizia, Senhor, eu estou com tanta enxaqueca. Como é que eu vou passar bem o que o Senhor quer que eu passe hoje para cada um que vai estar escutando esse programa? E aí ofereci, entreguei a minha enxaqueca. E falo para vocês, a concentração foi tão profunda que eu senti o próprio Jesus tocar a minha cabeça e dar-me um beijo. E a enxaqueca foi aliviando. Não passou, ainda não. Mas estou bem melhor do que eu estava quando cheguei e sem tomar nenhum medicamento de farmácia. Então eu pedi a Jesus que me preparasse, me ajudasse a fazer esse programa de hoje. Na quinta-feira uma tia faleceu e sexta-feira foi o enterro, então foi um momento muito difícil por conta de reencontrar os primos, a situação, o sofrimento e tal, a gente abala, né? Sangue, a gente fica abalado e tudo. Mas eu sei que nesse momento é o Senhor Jesus que nos conduz na gravação desse programa, porque eu supliquei e vi não só a face, mas as mãos a tocar-me e os seus lábios a beijar onde no meu corpo doía. Vamos para o nosso primeiro momento musical. Daqui a pouquinho a gente volta com os quadros Santos da Semana.
Apossa-te de mim, inesgotável fonte de poder e de luz. Espírito Santo, me leva aos teus rios e neles me banha, faz-me ser semelhança de Jesus. Vem, Espírito de Deus, faz nascer em mim os teus dons, tuas graças, frutos de vida. Vem, Espírito de Deus, faz nascer em mim os teus dons, tuas graças, frutos de vida. Vem, Espírito Santo, apossa-te de mim, inesgotável fonte de poder e de luz. Espírito semelhança de Jesus.
coração de Jesus, tenho tudo que eu quero. Momento do coração de Jesus. É a oração e a catequese no seu rádio. Abrigo perfeito. E vamos para os santos da semana. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né? Hoje se comemora a consagração da Basílica de Latrão. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto e nós vamos entender o que significa isso. 10 de novembro, São Leão Magno, e também é o aniversário de Leandro, né? Uma pessoa, um dependente, um ex-dependente químico que conviveu com a gente muito tempo na nossa comunidade. Então, Leandro, para você um grande abraço, meu irmão. Você tem sua família espiritual aqui na comunidade Gruta do Rosário. Que Jesus te abençoe, Leandro, está firme, graças a Deus, e continue sob a ação do Espírito Santo, Leandro. Parabéns. 11 de novembro, Martinho de Tours. 12 de novembro, São Josafá. Dia 13, São Diogo. Dia 14, São Serapião. E dia 15, Santo Alberto Magno. Mas vamos falar da consagração da Basílica de Latrão. O que significa isso? Pergunta ainda o prefeito rústico: onde vos reunis? Justino respondeu: onde cada um pode e prefere. Você pensa que todos nós nos reunimos num único lugar? Mas não é assim, porque o Deus dos cristãos, que é invisível, não se circunscreve a um lugar, mas enche o céu e a terra, e é venerado e glorificado em qualquer parte pelos seus fiéis. Isso aqui são as atas do martírio de São Justino e companheiros, né? Ele declarava isso antes do seu martírio. Na sua franca resposta, o grande apologista São Justino repetia diante do juiz aquilo que Jesus havia dito à samaritana: acredita-me, mulher, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aquele que o adora deve adorá-lo em espírito e em verdade. Nós encontramos essa citação em João 4, 21 a 24. Então, a festa de hoje, dia 9 mesmo, consagração da Basílica de Latrão, ou também do Santíssimo Salvador, como é conhecida, não está de modo algum em contradição com o testemunho de São Justino e com a palavra de Cristo. Salvos o dever e o direito da oração, sempre e em toda parte. É também verdade que desde os tempos apostólicos, a Igreja, enquanto grupo de pessoas, teve necessidade de alguns lugares onde reunir-se para orar, proclamando a palavra de Deus e renovando o sacrifício da morte e ressurreição de Cristo, concretizando suas palavras. Tomai e comei todos, tomai e bebei todos, fazei isto em minha memória. Inicialmente, essas reuniões eram feitas em casas particulares, também porque a igreja não tinha reconhecimento nenhum. Mas este veio ser sem muita demora. Há um singular episódio no início do século III, quando Alexandre Severo deu razão à comunidade cristã, e um processo contra os hospedeiros que reclamava contra a transformação de uma hospedaria em lugar de culto cristão. A Basílica Lateranense, ou seja, a Basílica de Latrão, foi fundada pelo Papa Melquíades nas propriedades doadas para este fim por Constantino, ao lado do Palácio Lateraense. Até então era residência imperial
e depois residência pontifícia. Surgia assim a Igreja Mãe de todas as igrejas de Roma e do mundo, destruída e reconstruída muitas vezes. Foram celebradas nela ou no antigo palácio nada menos que 5 concílios nos anos de 1123, 1139, 1179, 1215 e 1512. Mas o templo verdadeiro e vivo de Deus devemos ser nós, diz São Cesário de Arles. Então está explicada a festa de hoje, a consagração da Basílica de Latrão, a Igreja Mãe, a primeira igreja de Roma, primeira igreja construída como igreja. Que o Senhor Jesus coloque sempre no nosso coração o gosto e o amor pelas igrejas, pelo templo construído pelas igrejas. É esse amor que precisamos ter, é esse amor que precisamos ir à igreja. Quando nós chegarmos lá, a gente precisa ter amor. Às vezes a igreja está aberta, não tem ninguém lá dentro, mas você precisa criar esse amor de pelo menos entrar. E em meio ao seu tempo que você tenha, 10 minutos, 15 minutos, adora o Senhor que ali está. Precisamos nos apaixonar pela igreja. Precisamos cuidar da igreja. Esse cuidado cada um de nós temos que ter, igualzinho a gente tem na nossa casa. Mas a gente precisa cuidar. Se você tiver tempo e dizer assim, não, hoje eu quero ir lá varrer a igreja, vá. Eu quero passar um paninho para tirar a poeira que está sobre o sacrário, vá. A gente precisa trocar as flores, isso, tirar as flores artificiais, né? Colocar flores frescas, isso, a beleza da vida. Por isso que a gente deve colocar flores frescas dentro da igreja. Eu me lembro que quando nós fomos visitar pela primeira vez o Mosteiro de São Bento em Salvador, quando eu entrei, você sabe qual foi o meu ímpeto? Beijar aquelas paredes. Nossa, que coisa maravilhosa aquela construção. A casa de Deus deve ser amada. Claro que o templo somos nós. Nós só temos um sacrário vivo que é o nosso coração, que carregamos o nosso Cristo. Mas a construção, igreja, ela deve ser cuidada, zelada, amada, visitada. Isso. E você que tem aí um canteiro na sua casa cheio de rosas, e às vezes com o sol as rosas acabam murchando, caindo, corta essas rosinhas. Que tal levar lá na igreja? Leva hoje, na igreja. Agora. Isso. Agora não, quando terminar o programa. Pega, leva na igreja. Jesus está vendo. Ah, porque não está bonita, não está arrumada. Não. O que importa é o seu coração. É esse cuidado que você está levando à igreja, esta florzinha que você tirou. E esse cuidado a gente tem na nossa gruta, né? Isso. Na nossa capelinha lá, na nossa gruta. A gente tem esse cuidado, a gente não coloca nunca flores artificiais. Sempre tem uma florzinha, sempre tem uma rosinha, sempre, nunca Jesus fica sem uma florzinha, sem uma rosinha. Então vamos para mais um intervalo musical e daqui a pouco a gente volta para ver um pouquinho sobre o coração de Jesus. Sagrado, para consagrar toda a glória de Deus Pai, para louvar o amor da nossa mãe e Jesus Cristo, vosso Filho divinal, para louvar o amor da nossa mãe e Jesus Cristo, vosso Filho divinal. Estou construindo um templo sagrado, para consagrar toda a glória de Deus Pai, para louvar o amor da nossa mãe Jesus Cristo, vosso Filho divinal, para louvar o amor da nossa mãe e Jesus Cristo, vosso Filho divinal. Esta é a casa santa da harmonia, para acolher todo aquele que procura o sol iluminando todo dia, todos os filhos que estão buscando a cura.
o sol iluminando todo dia, todos os filhos que estão buscando a cura. Esta é a casa santa da harmonia, para acolher todo aquele que procura. O sol iluminando todo dia, todos os filhos que estão buscando a cura. O sol iluminando todo dia, todos os filhos que estão buscando a cura. Esta casa foi meu pai porque me deu, pra trabalhar junto com os meus irmãos e construir o império do amor, e a paz por fim reinar em nossos corações. E construir o império do amor, e a paz por fim reinar em nossos corações. Esta casa foi meu pai, foi quem me deu, pra trabalhar junto com os meus irmãos e construir o império do amor, e a paz por fim reinar em nossos corações. E construir o império do amor, e a paz por fim reinar em nossos corações. Esta casa uma porta ela tem, só se abre com a chave do perdão. Todo aquele que consagra a verdade tem o amor de Jesus no seu coração. Todo aquele que consagra a verdade tem o amor de Jesus no seu coração. Esta casa uma porta ela tem, só se abre com a chave do perdão. Todo aquele que consagra a verdade tem o amor de Jesus no seu coração. Todo aquele que consagra a verdade tem o amor de Jesus no seu coração. Vamos cantar e agradecer ao nosso Pai, vamos bailar com vibração e alegria, vamos dar viva a Jesus Cristo Redentor. No coração de Jesus tenho tudo o que eu quero. Momento do Coração de Jesus. É a oração e a catequese no seu rádio. Abrigo perfeito. A força de um ideal. Nós vivemos num mundo cada vez mais hostil e complicado, não é verdade? Verdade. Sobe-nos da alma, gritando alto, uma insuportável nostalgia. Precisamos de calma e de sossego, precisamos da praia, da serra, do ar, um ar mais sadio, respirável, porque esse mundo nos sufoca. Mais luz, é o que nós precisamos. O cidadão das metrópoles berra ou geme, mais ar, mais verde, mais verde. Dizem as estatísticas que 70% dos paulistanos gostariam de deixar a capital, hoje, se pudessem, e acampar em algum recanto aprazível de paz e de silêncio, sem fumaça e algazarra, para recompor as forças e a mente, a vida e o coração. Vou abrir um parêntese para falar sobre essa sensação. Quando vínhamos de feira até aqui, a rádio grava esse programa, e a gente via o sol chegando de mansinho, aquele verde, porque o lado de cá tem muito verde, muitas árvores, muita mata, e eu senti no meu coração um desejo tão grande de descer do carro e andar pelaquele mato, andar pelaquela grama, sentir aquele vento e aquele sol. A importância desse contato com a natureza é muito grande, principalmente nesse mundo que a gente vive hoje. Talvez não participar literalmente da obra da criação seja a raiz de todas as nossas complicações. A falta de um ideal, aglutinando os nossos pensamentos, nossos anseios, nossas atitudes, toda a nossa existência. Quantas vezes a gente está com um problema, com uma dúvida, com uma decisão a ser tomada e a gente não consegue porque a gente se isola entre quatro paredes numa sala escura? Não. Aí o convite, do Padre Roque Snyder é esse exatamente. Mergulhar no coração de Jesus em contato direto com a natureza. Olhar para o horizonte, olhar para o além, olhar para o céu. Existem ideais pequenos que morrem facilmente pelo caminho, é verdade. Existem ideais mesquinhos, de poucas horas, que jamais planificam um coração humano talhado sobre o infinito.
Este é o drama da civilização que hoje é tão materialista e pagã. Uma civilização divorciada de Deus, escravizada pela matéria, perseguindo ideais rasteiros, efêmeros, como instáveis, como as bolhas de sabão que se desfazem em 2 instantes. O que nos define, orienta, engrandece e sacraliza é aquilo que levamos no nosso coração. O resto é consequência, extensão de que nós somos por dentro. E uma verdade a gente não pode negar. Quem só pensa em juntar dinheiro, termina vítima dessa ambição. Quem trabalha a vida inteira preocupado apenas com seu conforto e bem-estar, fica sem tempo para tarefas mais importantes. Quem canaliza todo o seu esforço e talento para adquirir prestígio, renome e poder, capota facilmente nas ruas estreitas de sua vaidade. Tudo na vida tem seu preço, seu fardo e seu doce amargo, ou seja, a sua cruz. Cristo na Palestina, tão simples, pés descalços, cabeça ao sol, à chuva, ao sereno, tão luminoso, tão unificado internamente. Um único ideal para os seus atos e pensamentos, conferindo sentido profundo à sua existência. O único ideal de Cristo era fazer a vontade do Pai e libertar os homens. Esse era o alimento de Jesus. Ele fala isso em João 4,34. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. No centro do seu coração redentor, as 2 grandes realidades que norteavam seus passos, sua vida, era a vontade do Pai e os homens necessitados de libertação. Você já parou para pensar sobre isso? Que não só são os seus ideais, as suas necessidades, mas que nós vivemos e devemos estar em sintonia com a vontade do Pai e com a necessidade de libertação dos homens. Nada fácil implantar um reino de paz, de justiça e de amor no mundo pagão da época onde vigorava selvagamente o olho por olho, dente por dente, ganância por ganância. Obstáculos sem conta que nos alternava para a instauração pacífica, um novo céu, uma nova terra. Muito difícil pensar assim e desejar isso. E Jesus se preocupava e se propunha fazer isso no seu sacratíssimo coração. Era-lhe penoso, não raro, viver a vontade do Pai até as últimas consequências. E lá no Horto das Oliveiras, sintetizando o duplo desafio e juntando todas as suas forças, o coração de Cristo rezava e suplicava. O que é que Jesus nos pede hoje no seu sacratíssimo coração? Que tenhamos uma vida simples, que busquemos ver a beleza. Olhe pela sua janela agora. Você está escutando o programa, mas deve ter algum espaço aí que você tenha contato com o céu. Olhe para a sua janela. Admire a beleza dessas nuvens. Admire a beleza desse céu. Não sei se onde você está chovendo, está cinzentado. Nossa, como é lindo o céu acinzentado. Eu não sei se está chovendo, se o sol está forte, não sei. Não sei se você está ouvindo agora às 9 horas, 8 às 9 da manhã. Não sei se você está escutando pelo YouTube à noite, o céu estrelado. Não sei, mas eu quero que você olhe agora a simplicidade da criação e a beleza que nada ocupa em tempo, espaço e lugar. E essa beleza que a gente, quando começa a contemplar, a gente pode ver também na face de Jesus. É isso que você tem que buscar. Já começar o dia buscando as belezas nesses detalhes. Olha o Salmo ao despertar, Senhor. Isso. Não é coisa linda? E é linda. esse despertar que a gente já começa a olhar tudo isso. Um texto muito belíssimo que Theo leu. E esse texto, na realidade, faz com que a gente pare no dia de hoje. Às vezes a gente passa pelo irmão, tá ali com um problema, mas a vida da gente em passar, a gente não vê nem aquele que tá ali do lado da gente. Por isso, quando ela fala assim, olha para o céu,
Olha para as nuvens. Você não tem tempo nem para isso. Para agora, você que está ouvindo esse programa. Vai realmente na tua janela. Olha para o céu. Louva e agradece a Deus. Olha o contraste dos verdes, das árvores, das plantas. Isso. São vários tons de verde que dá um colorido fabuloso. Olha isso agora. Isso. O Papa Francisco já nos motiva a gente poder olhar para o outro, a gente poder olhar o mundo. E é isso que a gente precisa parar para fazer. Para, olhe agora. Esses minutinhos é para que você pare e olhe. Nessa hora você também está olhando para dentro de si e vendo tudo aquilo que você pode mudar. E vendo tudo aquilo que no dia de hoje você pode tomar coragem para fazer. Leva ao teu irmão a contemplar o céu, a contemplar a tudo que está ao teu redor. Leva o teu irmão para a igreja. Ensina a ele que ele também pode fazer algo por aquilo ali. Nós precisamos no dia de hoje nos apaixonarmos um pelos outros, nos apaixonarmos pelas coisas que o Senhor criou. Há tantas coisas bonitas ao nosso redor. E a gente, no meio de tanta tribulação, só consegue ver as coisas feias. Mas hoje não. Hoje você para. Vai contemplar agora. E se você está em um local que não está para ver o lado de fora, olha para uma plantinha que está na tua casa. Com certeza está saindo uma folhinha verde nova. Olha para ela. Que com certeza isso vai mudar o teu dia de hoje. E você vai começar o teu dia face a face com Jesus. Nós vamos para mais um intervalo musical e eu gostaria que você pensasse, enquanto escuta essa canção, no seguinte: nós acabamos de ver que eram dois os ideais do coração de Jesus: fazer a vontade do Pai e a libertação dos homens. Eu queria que você pensasse quais têm sido os seus ideais de vida dentro do reino de Deus. Voltamos daqui a pouquinho. Sempre por vós eu seja guardado, meu anjo da guarda, por Deus enviado. Que sempre por vós eu seja guardado, ao ser eu chamado por nosso Senhor. Meu anjo, livrai-me de todo pavor, ao ser eu chamado por nosso Senhor. Meu anjo, livrai-me de todo pavor. Se medo eu tiver e triste partir, meu anjo, ajudai-me ao céu a subir. Se medo eu tiver e triste partir, meu anjo, ajudai-me ao céu a subir. Meu anjo da guarda, por Deus enviado, que sempre por vós eu seja guardado. Que eu vá com Jesus sem ter um pecado, se penas devesse as ter expiado. Que eu vá com Jesus sem ter um pecado, se penas devesse as ter expiado. Na vida assisti-me, na morte também, a glória levai-me pra sempre, amém. Na vida assisti-me, na morte também, a glória levai-me pra sempre, amém. Meu anjo da guarda, por Deus enviado, que sempre por vós eu seja guardado. Meu anjo da guarda, por Deus enviado, que sempre por vós eu seja guardado.
coração de Jesus, tenho tudo que eu quero. Momento do Coração de Jesus é a oração e a catequese no seu rádio. Abrigo perfeito. E chegamos no momento de saudar os nossos queridos sócios do Clube do Ouvinte. Nossa, como vocês são importantes para nós. É graças a você que a gente consegue passar 1 hora orando, partilhando, rezando, sem intervalo comercial. É graças a você. Muito obrigado. Que o Senhor Jesus os recompense cada um. Recebemos uma cartinha aqui muito interessante de uma senhora, que a gente não vai estar falando o nome dela, mas ela sabe quem está ouvindo. Estamos rezando pelo seu problema, pela sua situação, juntamente com todos os seus familiares. Queremos também mandar um grande abraço para o pessoal aqui de São Gonçalo dos Campos, em especial Padre Miguel e Padre Jair. Um grande abraço para vocês. Dona Floripes, Dona Laídes, Crispim, Dona Joana, um grande abraço a cada um de vocês. Mandamos abraço também ao pessoal de Feira de Santana, a Carminha Lucena. Estamos orando por você, Carminha Lucena. Sabemos de tudo que você está passando em relação à saúde com o seu esposo, mas nós estamos orando por vocês. A Rita Tazan, que com certeza também está ligadinha no programa. Só um minutinho. Rita, um forte abraço, minha irmã. Estou sentindo falta dos seus e-mails. Estou rezando por Gonçalo. Gostaria de saber como ele se encontra, o estado de saúde. Forte abraço, minha irmã. Que Deus te abençoe. Um abraço especial também ao pessoal aqui de pertinho de Magalhães. A Isaltina, a Vanusa, a Maria, a Vânia, Bruno, Kaline, né? A irmã de Isaltina, nunca lembro o seu nome, não anoto, mas um grande abraço, eu sei que você está nos ouvindo. Vanessa e Flávio também, e a todo o pessoal de Magalhães, um forte abraço para cada um de vocês. Quero mandar também um abraço ao pessoal de Conceição da Feira. A Theo esteve pregando lá e o pessoal, a Theo falou sobre o programa e muita gente se levantou e disse: eu escuto o programa. Então, na verdade, um abraço, não dá pra gente falar o nome de todas vocês, mas a gente separou algumas pessoas no qual senhoras que, ligadinha no programa, disse: fala meu nome. Então, aqui está a Isa, da Pindombeira, um grande abraço, Isa. A Ana Maria Brito, a Zacarias Brito, Dona Dete Torres, Maria Celeste, Raimunda, a Francisco, seu Antônio Bispo, a Mário dos Reis, Maria Helena, e um abraço especial para a Gisélia, a senhora que toda vez que a gente vai pregar lá, ela serve um cafezinho com os beijos. Pindombeira, a senhora da Pindombeira. Isso, então Gisélia... E ainda manda os beijozinhos. Isso, ainda manda os beijozinhos para a gente trazer para casa. Um grande abraço, Gisélia, estamos orando pela sua família também. Um abraço especial aos seus filhos, né, Brasileiro, né, Ivanilson. Um grande abraço a cada um deles e a toda a sua família. Que Deus os abençoe e que você possa estar sempre com esse coração aberto para receber os missionários na sua casa para dar este belíssimo café. Um grande abraço também para Gilmara Lima, Vanete de Souza, Silvana, Amário, a Cristiane, Regina de Jesus. Todos aí da Pindombeira e algumas comunidades que se faziam presente nessa noite do novenário, né? Isso aí. Um grande abraço a cada um de vocês. Nós sempre vamos falar o nome de cada um. Às vezes o tempo é curto, não dá para falar, mas em meio a este programa e a outros programas que vão vir pela frente, a gente vai estar falando o nome de cada um de vocês. Fora as outras cidades, Coração de Maria, né? Conceição de Jacuípe, que vamos mandar um abraço também para cada um. Coração de Maria, a gente tem aí Brígida, né, de Assis, um grande abraço, e Amália Maria, um grande abraço para vocês dois. Temos também o pessoal da comunidade Nossa Senhora de Fátima, lá do Pereira. Isso. Eles estão ligadinhos sempre com o nosso programa, aquela região de Capim Grosso. Então, que Deus te abençoe. E se vocês não conseguirem escutar ao vivo na rádio, vocês escutam agora pelo YouTube. Sandro está fazendo esse trabalho muito bom de divulgação, e você escuta em qualquer hora, em qualquer lugar, basta estar conectado à internet e vai escutar o nosso programa. Então, um grande abraço para cada um de vocês. E você que está aí ouvindo o programa, que
A gente não falou o seu nome, mas com certeza ainda no decorrer do programa vamos falar sim. Um grande abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência de poder estar ouvindo este programa. E para os sócios do Clube do Ouvinte, o Papa Francisco tem o seu recado hoje. Olha o Papa aí. É para você, hein? Sócio do Clube do Ouvinte, ouvintes deste programa, desta emissora. Ainda hoje podemos dizer, na verdade, a voz do Papa, que a Igreja tem mais mártires agora do que durante os primeiros séculos. Alguns são mortos porque ensinam o catecismo. Outros são mortos porque usam a cruz. Hoje, em muitos países, eles são caluniados, eles são perseguidos. Eles são nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo hoje nesta era dos mártires. Então, o Papa nos fala que sofrer por Jesus hoje em dia é uma coisa, é uma honra, é uma graça de Deus. Teve muitos mártires, teve muitas pessoas que foram queimadas vivas em fogueiras, muitas pessoas que tiveram sua pele arrancada do seu corpo viva, tanto tipo de sofrimento. Então se você padece hoje por conta de Jesus, se você é perseguido por conta de Jesus, se você está a cada dia sofrendo para se manter firme na igreja, se manter firme no serviço, alegre-se, porque o Papa aceita, o Papa acredita nesse sofrimento por causa de Cristo. Vamos para mais um momento musical, daqui a pouquinho a gente volta com a mensagem da semana. E sabe quem mandou essa mensagem maravilhosa pra gente? Nosso querido Padre Popó. Ele pede, não falem o meu nome no programa. Mas como não falar do fundador deste programa, que está presente em nosso coração em todo momento. Na volta a gente vai ver o Espelho de Gandhi. O Espelho de Gandhi. Certa vez perguntaram a Mahatma Gandhi quais são os fatores que destroem os seres humanos. Ele respondeu: a política sem princípios, o prazer sem compromisso, a riqueza sem trabalho, a sabedoria sem caráter, os negócios sem moral, a ciência sem humanidade e a oração sem caridade. A vida me ensinou que as pessoas são amigáveis se eu sou amável, que as pessoas são tristes se eu estou triste, que todos me querem se eu os quero, que todos são ruins se eu os odeio, que há rostos sorridentes se eu lhes sorrio, que há faces amargas se eu sou amargo, que o mundo está feliz se eu estou feliz, que as pessoas ficam com raiva quando eu estou com raiva e que as pessoas são gratas se eu sou grato. A vida é como um espelho. Se você sorrir para o espelho, ele sorri de volta. A atitude que eu tome perante a vida é a mesma que a vida vai tomar perante mim. Como é que anda o seu espelho? Quem quer ser amado, ame. O caminho para a felicidade não é reto. Existem curvas que são chamadas de equívocos. Existem semáforos que são chamados de amigos. Luzes de cautela que são chamadas família. E tudo se consegue se tens um step chamado decisão, um motor poderoso chamado amor, um bom seguro chamado fé, combustível abundante chamado paciência, mas acima de tudo, um motorista habilidoso chamado Deus. A autoria dessa mensagem de hoje, Mahatma Gandhi. Que texto bonito, viu? Muito Obrigada, interessante. Padre Popó. É um texto muito bonito, uma reflexão que você pode fazer assim, quando ele finaliza dizendo, né? Mas acima de tudo,
Se você tiver Deus, você vai poder refletir nas outras pessoas. Isso. Então, quando você tem Deus, reflete. Que esta mensagem caia no seu coração hoje, com esta reflexão. Quando a gente tem Deus, a gente passa a refletir sobre tudo aquilo que vem ao nosso auxílio. Então, que no dia de hoje você possa buscar. Mesmo que você esteja desmotivado, mesmo que você esteja alegre demais, mesmo que você está com uma felicidade no seu... Para um pouquinho para ver Deus. Veja esta face e deixa com que ela reflita dentro de você, trazendo esta luz que nós sabemos que é Jesus. Às vezes a gente cobra muito das pessoas que nos tratem bem, que nos amem, que sejam educados, que sejam pacientes, mas quando na verdade nós não agimos dessa forma, né? Para cada palavra de grosseria, haverá uma palavra de grosseria de volta. Para cada cara fechada, tem pessoas que simplesmente já amanhecem com o seu semblante fechado, calado. As pessoas não vão ter acesso a você, ao seu coração dessa forma. É o espelho, nós temos que tratar as pessoas como nosso espelho. Como eu estou hoje, do jeito que eu estiver, eu vou atrair aquela situação para a minha vida. A minha tia que faleceu anteontem, ela estava com câncer, lutando há 2 anos, um câncer entre a medula e a coluna, e ela sempre sorridente. Você não chegava lá para achar ela triste em momento nenhum, sempre feliz, com uma brincadeirinha, uma piadinha, até um instante que perdeu a consciência e logo a seguir morreu, mas sempre para frente, sempre sorridente, sempre alegre. Então esse é o nosso espelho. Como o outro me trata, é a forma de que eu o estou tratando. A gente vai para mais um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais
feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria. No coração de Jesus tenho tudo o que eu quero. Momento do Coração de Jesus. É a oração e a catequese no seu rádio. Abrigo perfeito. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso bispo, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação, do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidades para que governem com justiça. É isso que precisamos. É isso que nós temos esta consciência no dia de hoje. Vamos orar pela nossa igreja, pelos nossos padres, pelos nossos governantes, pelas vocações, por todas as vocações, pelas almas nesse mês de novembro, pelas almas do purgatório. É a nossa missão, né? Despertar, ansioso em estar face a face com Deus. Vamos dar os nossos avisos, já estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, já com o coração cheios de saudades. No dia 13 nós estaremos pregando em Alagoinhas. O Padre Betinho, ele realiza um evento todo dia 13, Fátima, bote fé. E dia 13 nós estaremos lá, eu vou estar pregando, a Anne vai estar ministrando cura e libertação na paróquia de Alagoinhas com o nosso querido Padre Betinho. Dia 14 nós estaremos pregando no Cangula, uma comunidade quilombola também de Alagoinhas, próximo à Boa União. Nós vamos estar pregando na quarta noite do novenário do Senhor do Bonfim. Dia 15 nós estaremos já em Conceição da Feira, na comunidade, no povoado 11.000 Virgens, na novena de Santa Úrsula. Então 13 em Alagoinhas, 14 no Cangula, 15 no povoado 11.000 Virgens, em Conceição da Feira. Ô, glória! É para isso que nós existimos, para anunciar a palavra de Deus.
Vamos nos despedir agora? Vamos. Muito obrigada, você que nos acompanhou, você que tem rezado. A gente sempre recebe nessas missões que a gente vai, que as pessoas escutam. Estamos rezando por vocês. Muito obrigado. Só Jesus há de recompensar a cada um. Sua despedida? Um grande abraço, que o Espírito Santo esteja com cada um de vocês no dia de hoje. E que a Virgem Maria interceda por cada situação. Cada probleminha que você passou, por a sua alegria do dia de hoje, que a Virgem Maria esteja presente na sua casa todo dia de hoje. Deus abençoe. Amém. Obrigada, Sandro. Não posso deixar de agradecer as músicas maravilhosas que ele tem colocado no nosso programa. Vocês concordam comigo? Músicas que nos aproximam e nos fazem sintonizar com o nosso Deus. Muito obrigada, Sandro. Até sábado próximo. Se Deus quiser. E Deus vai querer. Fiquemos agora com a bênção do nosso bispo do Itamar. E a seguir, não desliga não. Lina Santana com a nossa família. Tchau. Momento da bênção. Senhor, que passastes pelo mundo fazendo bem e curando a todos, nós vos pedimos que abençoeis vossos filhos enfermos e os ouvintes deste programa, Momentos do Coração de Jesus. Deus Pai, vos dê sua bênção. Jesus Cristo vos conceda a saúde. O Espírito Santo vos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus vive em mim, eu vivo no seu coração. Você acompanhou pela Rádio São Gonçalo, Momento do Coração de Jesus. Coração de Jesus Apresentação: é minha salvação. Theo Rodrigues.